Olá, pessoal. Eu sou o professor Maurício Pimentel e essa é a disciplina de Políticas Públicas, Planejamento e o Turismo, do curso de Turismo da UFPEL. No nosso último tópico, a gente analisou o escopo de atuação dos governos em relação ao turismo. A gente percebeu como é que o turismo se insere na agenda pública e como são múltiplas essas possibilidades de intervenção, que vão desde políticas fiscais, uma política de uso do solo, o ordenamento territorial, bem como outros modos de atuação, como obras de infraestrutura e campanhas de promoção publicitária dos destinos, por exemplo, né? Então, nesse encontro de hoje, a nossa proposta é discutir como é que é essa estrutura da gestão do turismo no país, como é que é essa divisão administrativa, digamos assim, e como é que isso se reflete em algumas etapas, né, do que seria o planejamento turístico. Um primeiro ponto, né, a gente notar que o turismo ele se insere na agenda dos governos de uma maneira diferente. Isso vai mudando ao longo da história. Então, esse quadro aqui proposto por uma autora chamada Mariana Pimentel, né, ela comenta como é que o turismo se insere na agenda pública brasileira. Então, por exemplo, lá no período do Getúlio, que eu tinha uma ideia do Estado como princípio organizador, né, de exportação invisível, eu tinha essa percepção de procurar, então, receber turistas estrangeiros, de construir um mercado interno e organizar, de alguma maneira, fiscalizar essas atividades turísticas. Num período já posterior, com o Juscelino, até a época do Milagre, é um pouco essa ideia do empreendedorismo estatal, né? Ou seja, do Estado sendo o motor de desenvolvimento. E aí, então, eu tenho, por exemplo, uma política de fundo de custeio para alguns programas de turismo, a ideia de planejamento de algumas áreas específicas, né, de fomento ao turismo nesse sentido, e sistematização e coordenação desse desenvolvimento. Nesse período da redemocratização, então, eu tenho essa consolidação de um certo colegiado, né, desse Sistema Nacional de Turismo, e o turismo ele passa a entrar na própria Constituição brasileira, né? Então, tem alguns artigos ali que comentam o quanto o turismo deve ser visto como um mecanismo de promoção do desenvolvimento do Brasil. Na década de 90, que já é mais caracterizada por um movimento de liberalização da economia, né, não mais tanto dessa intervenção estatal, eu vou ter essa busca pela ampliação do mercado turístico nacional e estrangeiro, né, e essa política, que também é algo que vai seguir o que está lá na Constituição, né, de descentralização do turismo, ou seja, de descentralizar. Então, se eu antes tinha algo muito focado na esfera da União, né, o federal, digamos assim, a ideia agora é que essa política de turismo seja descentralizada para regiões, estados e municípios, né? E ao mesmo tempo seja articulada também com outros órgãos, não seja alguma coisa só, digamos assim, a gestão do turismo não é só um, um interesse e uma obrigação do Estado, mas também ele deve se integrar a esses outros participantes da sociedade, né? Sociedade civil organizada e setor privado. E então, que ela coloca assim, né, a partir dos anos 2000, que é quando se cria o Ministério do Turismo, e o turismo passa também a entrar de uma outra maneira nessa agenda do Estado brasileiro, eu tenho esse efeito esperado, né, de um desenvolvimento do turismo interno, esse incremento do fluxo externo, é, essa própria descentralização do planejamento da execução, né, essa política de regionalização, e por um outro lado também o turismo como uma ferramenta tanto para o envolvimento das comunidades, como uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável ou para a inclusão social, né, a partir do aumento da oferta de trabalho e redução de desigualdades sociais no país. Então, a gente percebe, de acordo com esse quadro, né, o quanto o turismo se insere de uma maneira diferente na agenda do Estado, que a gente estudou nessa questão da agenda política nossos encontros passados, e o quanto, a partir disso, então, vão ser criados diferentes mecanismos para lidar com isso, né? E do modo como o turismo vai entrar nessa pauta de atuação do que é esperado, né, para o Estado atuar em relação a isso. Então, nesse sentido, um primeiro ponto, né, é a gente entender um pouco como é que é essa divisão dos poderes e esse sistema político brasileiro, e a gente vai notar o quanto daí, né, o turismo vai se inserir nessa estrutura, e por isso eu deixei ali para vocês alguns vídeos que explicam bem, né, essa divisão das competências entre os três poderes, e essa questão dos pesos e contrapesos, enfim, né, dessa divisão do poder no país, e como é que é também essa articulação entre essas diferentes escalas, né, de município, estados e União. E
é interessante a gente perceber que, no caso do turismo, né, por ele ser um campo muito abrangente, pervasivo da sociedade como um todo, que vai englobar diferentes aspectos da vida cotidiana e extracotidiana, né, muitas vezes acontece de algumas políticas não ter uma relação explícita, né, com essa agenda de políticas públicas do turismo, ou não ter um vínculo direto com as pastas do executivo, mas que vai ter um efeito sobre o turismo. Né? Um caso concreto, por exemplo, é a Operação Golfinho, da Brigada Militar, que todo ano se faz no verão, né, em relação ao salva-vidas, enfim, não é vinculado diretamente ao turismo, mas tem um efeito bastante forte, né, no veranismo no nosso estado. Assim como a gente pode citar outras inúmeras intervenções, como a emissão de alvará para restaurantes, ou a política de preços da gasolina, no caso do governo federal, enfim, né? Por que isso? Né? Porque o turismo, ou seja, o que vem a ser turístico, ele é definido a partir não de uma pasta ou de uma política específica, mas a partir dessa demanda dos visitantes, né? Ou seja, as situações elas passam a ter esse cunho turístico a partir da medida em que elas se tornam objeto do olhar desses visitantes. Então, nesse sentido, a única pessoa que tem esse olhar do todo, né, é o visitante. Então, por isso, aqui eu tenho como resultado final, né, esse quadro do Claire Glan, né, que eu tenho o uso dos visitantes, né, mas esse uso dos visitantes por trás dele, digamos assim, né, ou seja, existe toda uma estrutura que vai envolver tanto governos como organizações não governamentais, né, como o setor privado, né, que vão estabelecer seus diferentes objetivos, que vão determinar quais são os locais em que vai ser desenvolvido ou investido, né, em relação ao turismo, como é que vai ser essa operação, né? Então, nesse sentido, é como se fosse uma massa folhada, assim, né? São várias camadas de atores, de regulações e de escalas envolvidas numa visita, né? Se a gente fizer, por exemplo, um exercício de pensar numa viagem simples, né? Digamos que vocês vão passar, sei lá, uma semana de férias em Recife, né? Bom, para isso vocês vão pegar um ônibus até Porto Alegre, né? Suponhamos que saiam de Pelotas, que é um serviço que é regulado pelo Estado, né? Do Rio Grande do Sul, da AER, enfim. A partir disso, então, vocês vão ter que pegar um avião cujas regras vão ser fixadas pela ANAC, que é uma agência vinculada ao governo federal, né? Ao chegar lá, eu vou me hospedar em um hotel que deve ser licenciado pela prefeitura, que também o hotel, né, vai recolher um ISS, né, ou seja, esse imposto vinculado à prefeitura já, por exemplo, como a gente estava vendo, né, no próprio caso do avião, tem diferentes taxas de diferentes órgãos, como, por exemplo, o ICMS do combustível, que vai para o Estado, enfim, né? Se eu fizer um passeio de barco, eu já entro nas regulações da Marinha, né? Se eu for visitar uma área de proteção ambiental, já tem uma competência do ICMBio. Então, nesse sentido, né, isso mostra como é difícil essa tarefa de coletar, de reunir todas essas informações que têm efeito sobre um turismo em determinado destino, né, o estado, país, município, como é que isso tudo vai se articular, porque isso vai variar de acordo com cada contexto, né? E, inclusive, vocês notem, por exemplo, a diferença entre o que vai ser um destino de aventura e o tipo de regulamentação que isso vai ter, de regramento que vai ser importante para esse uso do visitante aqui, e um destino, por exemplo, voltado ao enoturismo, né? É nesse sentido, então, que se coloca o planejamento do turismo como uma coisa que não é vinculada somente ao governo ou ao Estado, mas ele necessita, né, de uma ideia de governança, ou seja, dessa integração entre as diferentes partes que têm um interesse nesse sentido, né, no turismo. Aqui no caso, então a gente coloca esses três setores principais, né, o Estado, o mercado e o terceiro setor, a sociedade como um todo, né, que vão se articular de alguma medida para fazer essas políticas de turismo, né. Então isso já é uma mudança, por exemplo, em relação àquelas agendas e essa própria concepção de planejamento que existia no passado, né, de ser alguma coisa, como por exemplo o caso de Cancún, que a gente estudou, de ser uma coisa inteiramente centrada no papel estatal, né, para se passar para essa estrutura de governança, em que o Estado, claro, tem um certo papel de articulador e de coordenador dessas políticas, né, mas ele precisa ouvir essas outras partes da sociedade, né? E precisa se articular com elas para chegar nesse objetivo final, né? Inclusive com uma certa divisão de competências, né? Porque como a gente viu, o turismo ele necessita
muito forte dessa questão do próprio mercado para se desenvolver, né? Então não adianta lá o Estado fazer toda uma estrutura, fazer promoções, enfim, se eu não tenho um investidor que vá construir a estrutura do receptivo, né, e que vá gerenciar essa oferta nesse sentido, né? Então, por isso, essa necessidade de governança e, por outro lado, né, essa ideia de integração, né? Ou seja, que o turismo ele deve ser analisado dentro dessa perspectiva sistêmica, né? Desse sistema que, de alguma maneira, ele é articulado a partir do uso desse visitante, ou seja, tudo que aquele visitante vai, de uma maneira, consumir, vai se articular nesse grande sistema turístico. E aí, então, para eu fazer um planejamento, né, e uma gestão desse turismo, eu preciso justamente da integração dessa articulação desses diferentes setores, né? Mas uma coisa que a gente percebe também, né, é o quanto, em termos de planejamento, então eu vou ter, até como eu estava comentando anteriormente, né, uma ideia de um planejamento que é setorial, ou seja, de diferentes setores, né, e aqui o turismo vai ser um deles, como eu posso ter, por exemplo, aqui além do turismo, o planejamento da saúde, o planejamento, não sei, das bacias hidrográficas, da gestão da água, por exemplo, da gestão ambiental, um planejamento de desenvolvimento econômico, né, então eu vou ter esses diferentes setores, né, que no cunho do planejamento estatal, de alguma maneira, vão se articular um todo, né, com esse viés horizontal, né, que vai ter esse olhar sobre esse todo de um território. Então, eu tenho diferentes políticas setoriais que vão ter uma influência sobre o turismo, né, como a gente comentou anteriormente, mas que não necessariamente estão articuladas ou estão dentro dessa política setorial do turismo. Então, é importante a gente diferenciar um pouco isso, né? Essa ideia de planejamento no geral e o planejamento setorial, como é que ele vai acontecer, né? E, inclusive, uma coisa que a gente pode perceber, né, na própria estrutura, é que, por exemplo, a gente tem no Estado uma Secretaria de Planejamento, né, que vai ser responsável pela elaboração, por exemplo, de um plano plurianual do Estado, né? Ou seja, onde é que o Estado vai gastar os seus recursos e em que ele vai realizar de ações num período de 4 anos, né? E aí, nesse grande plano plurianual, vou ter diferentes programas de governo, né, que vão contemplar esses aspectos setoriais. E lá vai estar, por exemplo, o turismo, né? Então, se a gente for ver, então, a gente tem essa estrutura de governança, essa ideia do horizontal, do vertical, e como é que essa estrutura vai se articular em relação à estrutura do Estado como um todo, né? Tem um autor, que é o Philippe Violet, que ele trabalha com o caso da França, ele vai fazer essa analogia do turismo como um mil folhas, né? De acordo com essas diferentes camadas de estrutura administrativa, né? Então, a gente percebe aqui, e nessa estrutura descentralizada, né, que procura sair do poder da União e repassar isso, descentralizar isso em relação aos estados e municípios. Então, eu vou ter aqui, né, pela própria lei do turismo, né, a 11.771, também está ali, depois eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada, que vai estabelecer, então, um Sistema Nacional de Turismo, né? Esse Sistema Nacional de Turismo vai colocar ali, então, quais são as competências do Ministério, vai criar um Conselho Nacional de Turismo, vai criar essa existência de um Plano Nacional de Turismo, né? E vai, de alguma maneira, dizer como é que vai ser essa articulação desses atores, né? Então, uma coisa que é importante colocar nesse sentido, né, que é a diferença do setor privado, que pode fazer tudo que a lei não proíbe, né? O setor público, ele tem a sua atuação restrita ao que a lei permite, ou prevê. Então, essa necessidade de estabelecer, né, essas regras em lei, essas competências e obrigações, como do Executivo Federal, por exemplo, né, aqui. E aí, nesse sentido, então, esse sistema nacional ele vai ser replicado em relação às outras esferas, né? Eu vou ter, por exemplo, o sistema estadual de turismo, que é daí cada estado vai formar o seu de acordo com a sua estrutura, né? Que em geral, né, o sistema estadual compõe, né, por um conselho de turismo, um órgão executivo desse conselho, né? Muitas vezes talvez um fundo, um recurso, né, para elaborar, para, enfim, levar a cabo essas políticas, né? Mas eu tenho diferentes estruturas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem uma Secretaria de Estado do Turismo.
né? Em outros estados, como por exemplo Santa Catarina, eu tenho uma agência de desenvolvimento, que é uma espécie de uma autarquia, né? Uma instituição separada do estado, que está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas que tem uma certa autonomia nesse sentido. Do mesmo modo, Goiás também tem um pouco essa estrutura, né? De ter uma autarquia vinculada a uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Em Pernambuco eu tenho a Impetur, que é uma empresa pública de turismo. Em Minas eu tenho turismo vinculado à Secretaria de Cultura. Então, em cada estado eu vou ter esses diferentes arranjos, né? E a gente pode discutir aqui também em relação esse desenho institucional, qual que seria o mais eficiente ou não em relação ao turismo. Então, a gente nota que cada um tem as suas vantagens e desvantagens nesse sentido, né? Abaixo disso, então, eu vou ter os conselhos municipais, né, enfim, o sistema municipal de turismo, e acima, entre, né, essa esfera de Estado e conselhos aqui, né, uma política que vai ser muito forte no Brasil ultimamente vai ser a política de regionalização. Então, vai ter esse estabelecimento de instâncias de governança regional, ou seja, né, são as regiões turísticas ou circuitos turísticos, enfim, cada estado vai, de alguma maneira, estabelecer a sua forma em relação a isso, né, mas a ideia é que diferentes municípios se articulem, né, e formem, então, uma instância de governança local para gerenciar o turismo naquela região. Por exemplo, Pelotas está na instância de governança regional da Costa Doce, né, que engloba, enfim, desde Guaíba até o Chuí, né, aquela organização assim. E, inclusive, depois eu vou deixar o link para vocês do mapa do turismo no Brasil, em que a gente pode ver essas diferentes instâncias de governança regional, né? Que no último plano de turismo eu tenho essa política de institucionalizar essas diferentes instâncias de governança, né? Então aqui indo para a lei, eu vou dar um pause. Então eu queria abrir com vocês a lei, né, do turismo, essa lei 11.771, que vai dispor então sobre a política de turismo nacional e vai definir as atribuições do governo federal em relação a isso. Né? E vocês notem que ela revogou aqui uma lei de 77, que era que estava vigente anteriormente, né, que estabelecia essa estrutura anterior lá do tempo enfim, do governo militar. Né? Então, essa lei aqui nesse começo vai definir o que está sendo entendido por turismo, né, e qual que vai ser a atuação do poder público em relação ao turismo, né? Então, e aqui as atribuições também, né? Que vai ser isso de planejar, fomentar, regulamentar, coordenar e fiscalizar essa atividade turística, além da promoção institucional, né? Aqui, então, se define o que é a política, o plano e o sistema nacional de turismo. Então, o que vai ser a política de turismo do Brasil, né? Ou seja, se colocam aqui alguns princípios, né? Os objetivos dessa política, por um lado, né? Que eu sugiro, não vou ler todos aqui, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse sentido, né? Então, é isso de democratizar e propiciar o acesso do turismo a todos os segmentos populacionais, reduzir disparidades sociais e econômicas, enfim, ampliar os fluxos turísticos, né? E essa série de elementos. Essa política, então, né, ela vai ser, de alguma maneira, articulada a partir dos planos nacionais de turismo. Né? Então, aqui eu tenho princípios gerais, né, sobre o que ela deve seguir. Né? Inclusive, aqui eu tenho alguns princípios, né, que são importantes na definição dessa política, por exemplo, a livre iniciativa, né, ou seja, essa promoção a partir do mercado, ou seja, não tenho mais como eu até tive em alguns estados, principalmente na década de 70 na Espanha, por exemplo, foi muito forte, no Brasil, em algum certo sentido também, do estado ser, por exemplo, dono de um hotel ou alguma coisa assim. Né? Essa ideia da descentralização, né, ou seja, de não estar focado numa centralidade da União, mas de procurar fazer com que cada região, cada município desenvolva e articule a sua própria política, né, e a União dá esse apoio em relação a isso. Essa ideia de regionalização, portanto, né, e anteriormente a gente tinha, por exemplo, uma política que era voltada aos municípios, era a política de municipalização do turismo, isso na década de 90, no governo do FHC, né, e hoje em dia, então, a gente tem esse princípio da regionalização.
e essa ideia do desenvolvimento econômico, social, justo e sustentável também, né? Então, esses aqui são os princípios que segue essa política nacional de turismo, que vai ser articulada a partir desses planos nacionais. E aí se estabelece aqui o que são esses planos nacionais, né? E como é que eles vão acontecer. Então, a cada 4 anos, né, eu vou ter essa revisão do Plano Nacional, que vai estabelecer, portanto, as metas, os programas de atuação do governo federal em relação ao turismo, né? Ele vai ter uma consonância, ou seja, ele tem que ser, de alguma maneira, articulado com o plano plurianual, que é aquele que eu comentei anteriormente, que é de todo o governo federal, né? E aqui é importante estabelecer que, por esse calendário, né, eles não têm o mesmo calendário, né? Então, por exemplo, o plano plurianual, ele é definido, em geral, ele vai do primeiro ano, enfim, do segundo ano de quando entra um governo até o primeiro ano do governo seguinte, né? Então, por exemplo, agora, o governo atual entrou em 2019, o plano vai de 2020 até 2023, né? E já o plano de turismo, ele tem esse calendário que vai, que estabelece, deveria pelo menos, né, em consonância com o período do governo, ou seja, que seria de, agora a gente está no plano atual, né, é de 18 a 22. Então a gente nota que eu tenho essa intersecção, né, por essa necessidade, por um lado, né, de o plano cobrir mais de um governo e para procurar não se mudar radicalmente, né, as opções por conta de alguma mudança política. Apesar que isso acontecer e apesar de um pouco motivo pelo qual eu fiquei confuso em falar o ano ali do plano para vocês, né, foi que esse calendário não é seguido à risca, né? Então eu tive algumas mudanças, algum período que ficou sem esse plano, depois voltou, enfim, né? Então o atual é de 18 a 22, né? Foi promulgado no governo do Temer, né? E eu coloco lá o link também se vocês quiserem dar uma olhada, né? E aí, para esse plano, né, essa necessidade do Ministério também fazer esses relatórios aqui, esses dados, para embasarem um diagnóstico, né? Então, o que de alguma maneira vai ser um plano, né? Eu vou ter um diagnóstico da situação atual, uma referência futura, ou seja, um prognóstico, onde é que eu quero chegar, e vou estabelecer ali metas e meios, né, de como é que eu vou chegar nesse resultado e alguma maneira de monitorar isso para eu conseguir avaliar se, enfim, foi bem sucedido ou não, né? Então, essa política e o plano. E uma outra coisa que vai ser estabelecida aqui vai ser esse Sistema Nacional de Turismo, ou seja, que é essa estrutura administrativa do turismo em âmbito federal. Então, a gente nota que não é uma coisa só vinculada ao Ministério. O Ministério tem essas competências, mas ele está dentro, ele é o órgão central dentro de um sistema nacional de turismo, né? Então, que tem o Ministério, que tem a Embratur, né? Que agora é o Embratur, é o Instituto Brasileiro de Turismo, que vai ser responsável por essa promoção do Brasil no exterior, né? Eu vou ter um Conselho Nacional de Turismo, que vai procurar, dentro dessa ideia de governança, né, também englobar outras entidades, né, como, por exemplo, as associações enfim, do mercado, né, de operadoras de viagem, ou de agências de viagem, de operadoras aéreas, enfim, diferentes, né, comércio, enfim, né, esses diferentes sistemas, né, essas diferentes instituições que vão formar esse Conselho Nacional de Turismo. Eu vou ter também um Fórum Nacional de Secretários e de Dirigentes Estaduais de Turismo, ou seja, essa representação, né, das diferentes pastas dos executivos das diferentes regiões, né? Enfim, então eu vou ter, né, essa articulação dessas diferentes instituições que vai ser conduzida, então, pelo Ministério do Turismo, que vai coordenar esses programas, né, em interação com esses demais integrantes, né? Então aqui se comenta quais são os objetivos desse Sistema Nacional de Turismo, né? O que ele deve fazer, né? E como é que vai ser essa interação com o governo federal, tá? E aí uma outra coisa que é importante aqui, que também vai ser estabelecido um mecanismo de fomento à atividade turística, que no caso do governo federal aqui é o Fungetur, né? Ou seja,
de alguma maneira, um fundo que vai dar suporte financeiro para viabilizar essas políticas, né? Isso, de alguma maneira, essa estrutura, né, ela vai ser replicada depois, como eu tinha comentado anteriormente, né, no caso de estados e municípios, né? Ou seja, o estado também tem o seu sistema estadual de turismo, também tem o Conselho Estadual de Turismo, tem a Secretaria Estadual de Turismo, vai ter um fundo também, né, em relação a isso, assim como diversos municípios, né? E aí esse quadro aqui ele vai, de alguma maneira, resumir um pouco para nós, né, essas diferenças, esses âmbitos aqui. Então, eu tenho no âmbito municipal, né, um órgão oficial de turismo no município, um conselho, um fórum municipal de turismo, né, e um interlocutor no município. Em relação ao âmbito regional, essa instância de governança regional e um interlocutor regional. O Estado, né, o órgão oficial de turismo no Estado, o fórum estadual e quem é que vai ser o interlocutor do executivo no Estado, né, e assim como o turismo, né, como em nível nacional aqui o Ministério do Turismo. E aí nesse gráfico aqui a gente nota um pouco como é que funciona, né, aquilo que eu tinha comentado ali na lei, né, desse Sistema Nacional de Gestão do Turismo, ou seja, tem o Ministério do Turismo no centro, que vai ter o Conselho Nacional de Turismo aqui com as suas câmeras temáticas, né, o Fórum Nacional de Dirigentes e Secretários Estaduais de Turismo, e por um outro lado aqui, né, as divisões internas do Ministério do Turismo, que, enfim, possivelmente mudou agora em relação a essa gestão, né? Esse material aqui, ele era de 2010. Mas era o melhor gráfico que eu encontrei, né? Nesse sentido. Aqui, então, como é que isso vai ser replicado no âmbito municipal também? Aqui, esse exemplo eu tirei do Sistema Municipal de Turismo do Plano que tinha em Santa Maria. Então, eu tenho uma política municipal de turismo que, de alguma maneira, quem é que vai articular e quem vai levar a cabo vai ser o Conselho Municipal de Turismo, junto com a Secretaria Municipal, e instrumentalizada por um fundo municipal de turismo. Tá? Então, eu tenho essa ideia, né, dessa política de regionalização, justamente de sair desse modelo centralizado para ir para esse modelo descentralizado, né? Então, o Ministério vai estabelecer algumas diretrizes, vai, por exemplo, estabelecer editais, né? E são os estados e municípios que vão ter que se organizar internamente para captar esses recursos, né? E para organizar o turismo nos seus territórios, né? E aí, nesse sentido, então, uma política importante, né, é esse programa de regionalização do turismo, que vai diferenciar essas diferentes regiões do turismo no país, né, essas diferentes instâncias de governança regional, tendo em vista que, enfim, a própria diversidade do Brasil, né, e o quanto talvez nem todos os municípios tenham interesse em desenvolver o turismo. Então, nesse sentido, essa classificação aqui é importante. E, além disso, também se estabeleceu uma certa hierarquia dos municípios turísticos, né? Das classes A, B, C, D e E, né? Sendo a aquela mais especializada em turismo, né? A partir de alguns elementos de indicadores como o número de hotéis, o número de empregos em turismo e o fluxo de visitantes, e o próprio acesso que os municípios vão ter aos recursos do Ministério vai variar de acordo com a classificação que eles se encontram nessa escala, né? Aqui, então, esse é um gráfico que mostra esses conselhos municipais de turismo ativos por unidades federativas. Então, como é que essa política tem funcionado ou não, enfim, né? Então, a gente nota, por exemplo, a existência de um conselho é um pré-requisito para que o município acesse aos fundos do Ministério, por exemplo, né? E aqui a institucionalização das instâncias de governança regional, né? A gente nota aqui que a maior parte está em Minas, né? Então, em Minas tem digamos assim, uma certa referência nessa área, né? Porque essa estrutura de governança, muitas vezes ela é criticada, né? Se a gente pegar de novo essa estrutura do Mil Folhas aqui, é que elas não existem na estrutura do Estado brasileiro, né? Então, se a gente for ver aqui, eu tenho União, Estado e Município, eu não tenho uma estrutura de região, né? E aí o quanto muitas vezes é difícil para essa estrutura administrativa da região, né, ela se articular e se desenvolver, notadamente que ela não tem recursos próprios, por exemplo, né, ou definidos, ela tem que criar isso, ou ela tem que se articular entre diferentes municípios, e às vezes eu tenho diferenças entre as pautas ou políticas desses diferentes municípios, então isso
também acontece, é um processo em construção, né? Então, essa figura aqui, né, esquematizando um pouco como é que isso tudo funciona em relação ao planejamento, né, eu tenho, e aí está naquele texto que eu coloquei também para vocês, que avalia um pouco essa relação das políticas, que faz essa avaliação, né, do Ministério do Turismo e a sua existência naquele período, de análise, né, que acho que, se não me engano, são 10 anos. Então, eu tenho o PPA aqui, que é o Plano Plurianual, que vai ter essa dimensão estratégica, ou seja, uma visão de futuro, valores e esses desafios, né? A partir desse PPA, eu tenho diferentes programas, em que aqui vão entrar os objetivos setoriais, no caso do turismo, né? Vai ter os elementos do Congresso Nacional também, e a própria orientação do governo, e vai se definir, então, essa lei de diretrizes orçamentárias, que vai definir onde é que o governo vai poder, como é que é o orçamento daquele ano, né? E aí, então, posteriormente a isso, né, eu vou ter a lei anual do orçamento, que vai ser aquilo, vai estabelecer exatamente aquilo que pode ser gasto, né? E aí, nesse sentido, uma influência importante em relação ao turismo aqui são as emendas parlamentares, né? Porque eu tenho aquela previsão geral, macro, né, dos recursos que são utilizados, mas o parlamento ele tem uma influência no direcionamento desses recursos, né? Ele vai, de alguma maneira, pode definir, um parlamentar dizer, não, olha só, né, por ele ter essa proximidade também das suas bases, né, enfim, para minha região é importante o programa tal, então, né, ele vai, de alguma maneira, fazer com que seja alocado um certo recurso para aquele programa X na área, sei lá, da saúde, da educação ou do turismo, né, em relação àquele município. Então, uma grande parte do orçamento do Ministério, né, 70% do orçamento do Ministério, são de emendas parlamentares, né? O que, enfim, tem toda uma polêmica em relação a isso, né? Eu até coloco um vídeo ali para vocês também explicando um pouco como é que é essa polêmica, porque isso se tornou muitas vezes uma moeda de troca, né, entre executivo e legislativo, mas é importante saber que no caso do turismo isso tem um papel importante, né, para captação e para o uso de recursos públicos em relação ao turismo.